Olá pessoal, me chamo Lucas Salgueiro Lopes e essa apresentação se chama Por uma Pedagogia Social Favelada em Combate às Violências, Panorama, Possibilidades e Potências no Brasil. Eu falo desde o Brasil, no estado do Rio de Janeiro, onde além de atuar como educador, também sou doutorando em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria começar essa apresentação, na verdade, fazendo uma breve reflexão, antes mesmo de explicar esse título e tudo mais. Até onde as nossas experiências ajudam a moldar as atitudes que tomamos? E até onde isso não vai só em um nível individual, mas também em um nível educativo, educacional. E aí a gente bem pode aplicar isso a nível social. O que eu quero dizer? Quando a gente vai estudar, por exemplo, a teoria das representações sociais, a gente vê o quanto representações que são elaboradas, sobretudo a partir dos grupos que a gente faz parte, dos grupos sociais que a gente se envolve durante a nossa vida, acabam moldando muito de quem nós somos. Então isso envolve tanto um aspecto de criação de identidade, mas também de tomada de atitudes. Ou seja, a gente partilha certas representações com o nosso grupo e essas representações se criam a partir das relações que a gente estabelece, das experiências que a gente possui, tanto a nível pessoa quanto a nível grupo. E a partir daí a gente vai moldando quem a gente é. Isso vai moldando as atitudes que a gente toma. A gente poderia falar isso tanto em um nível de ação social, quanto em um nível de ação educacional agora, se a gente for avançar um pouco. Porque se a gente pensar bem, nossas experiências educativas como educadores, que é o foco desse trabalho, e muito mais ao nível social, já que a gente está falando de uma pedagogia social, são muito moldadas pelos grupos e pelas experiências que a gente já tem. Então podemos pensar aqui claramente que nosso ato de educar não é só algo prescrito que está dentro de um currículo, mas algo que também está em um nível psíquico, e seja a nível consciente ou inconsciente da gente. E a partir daí eu queria pensar, o que a gente quer dizer quando a gente fala de uma pedagogia social favelada? Quando a gente fala de pedagogia, a gente está falando da área que concentra os estudos da ciência da educação sobre práticas educativas. A pedagogia reúne de forma teórica e prática o que a gente entende como práticas educativas. Quando a gente fala de uma pedagogia social, a gente está falando de uma pedagogia que é feita não com foco no escolar, mas agora num foco social. Então é uma pedagogia praticada, sobretudo a partir das demandas e dos contextos sociais e muitas vezes consideradas para além da sala de aula. E a favela, ou a pedagogia social favelada, vem da experiência das periferias, dos subúrbios do Brasil, principalmente com origem no próprio Rio de Janeiro, que desde a virada do século XIX para o início do século XX são chamadas de favelas. Ou seja, estamos pensando em uma pedagogia social, uma forma de educar fora da escola que está moldada pela experiência da favela. E por quê? A partir daí eu penso na questão do panorama, porque a gente está falando de uma pedagogia social que, como eu disse lá no início do título, está pensando em combater violências. Ora, o que a gente tem para dizer aqui é que muito mais a experiência de sofrer violências está muito ligado a um recorte específico. Claro, a nossa sociedade como um todo, estruturalmente falando, está muito permeada de violências. Mas as margens da sociedade, as periferias sociais, os locais de mais desigualdade, exclusão e marginalização como um todo, são os locais que mais a gente vê um recorte de violência. No Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro aqui, são as favelas que sofrem antes da estrutura social como um todo. Então, como a gente vê isso, é uma maneira de pensar que a experiência de ser favela produz representações próprias, experiências típicas e toda uma contextualização, na verdade, que faz com que a gente crie novas identidades e novas atitudes perante ao nosso objeto violência. E por que uma pedagogia social favelada
tem mais potência para a gente combater violências? Ora, porque eu acredito que a experiência é muito importante, muito mais até do que a própria teoria, para a gente iniciar uma forma de combate às violências. E quem mais experimenta a violência do que a população que é primeiramente violentada? Quando a gente fala de uma pedagogia social favelada, a gente envolve tanto a experiência do ser favela, como todo o embasamento e uma epistemologia própria da pedagogia social, porque também não basta a sua experiência. Seria muito raso a gente ter a prática, mas uma prática não pensada. Então a gente une aqui um conceito que para mim vem sendo único e eu venho desenvolvendo nessa minha nova pesquisa, que é pensar no campo epistemológico da pedagogia social, que une conceitos tanto da psicologia, quanto da pedagogia, quanto da própria sociologia, para junto da experiência empírica da favela. Pensando nisso, eu acredito que a gente tem como possibilidade uma visão primeira de quem sofre com a violência. E aí a gente pode pensar em uma representação social de violência mais próxima daqueles sujeitos que mais sofrem de violência. O sofrer violência, na verdade, é algo estatístico, não é uma fala minha, não é um senso comum. A gente sabe que a maior parte da população violentada no Brasil, seja pensando em uma violência direta, e aí eu falo de assassinatos, de violência policial, mesmo de questões um pouco mais subjetivas, como a fome, por exemplo, a questão das doenças, é a população mais pobre, é a população geralmente pobre e preta. Pensando em um país que viveu muitas vezes um contexto de séculos de escravidão. Mas também a gente pode pensar isso em questão de violências estruturais. A gente pode ver, e também é muito claro, que a população mais pobre e marginalizada do Brasil tem menos estrutura quando a gente fala, por exemplo, de acesso à educação, a transporte, à saúde pública, coisas que muitas vezes a população que estão mais ligadas ao asfalto, que é como a gente chama, o centro, não possuem tantos déficits assim. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma experiência, ao mesmo tempo que muito opressora para essa população, mas muito rica ao ponto de entender um fenômeno social. E junto a isso a gente pode começar a pensar nas formas, nas ações sociais e educativas que estão acontecendo naquele território, que estão muito ricas também. Então a gente pode, a partir daí, criar uma pedagogia social que tem um rigor técnico, tem um rigor teórico, uma cara científica, por fazer parte de um campo que tem metodologias, que tem teoria, que tem uma filosofia forte já, e mais do que centenária, desde suas origens na Alemanha, na virada do século XIX, desde que a gente tem os primeiros autores falando disso, como Paul Thorpe, e a gente tem uma experiência própria, que vai falar de participação, que vai falar de superação de violências, que vai falar de todo um novo contexto. Assim a gente une teoria e prática. Então a maior potência que a gente tem é de fazer um trabalho aqui, que eu já venho desenvolvendo desde o início desse ano, principalmente voltado para as favelas do Rio de Janeiro, buscando essas práticas que já existem e tentando a partir daí sistematizar isso como uma epistemologia própria dentro do campo da pedagogia social. A gente consegue, a partir daí, criar uma potencialidade muito forte. Uma potencialidade que é científica, que é teórica, mas que é uma potencialidade também prática, de ações educativas. A que ponto que a gente está? Bom, para chegar ao fim desse trabalho, eu posso dizer que a gente ainda está em uma fase, primeiro, de revisão bibliográfica e teórica, onde eu encontro que boa parte das pesquisas que falam de representações de violência e práticas educativas a partir delas ainda ignoram em grande medida os territórios favelados, por mais que seja paradoxal isso, já que são os territórios que estatisticamente sofrem mais com a violência. Então a gente tem muito pouco disso ainda sendo produzido. A gente ainda tem muito mais pesquisas de violência em locais que teoricamente não são tão violentos assim, estatisticamente falando. E ao mesmo tempo a gente vai aprofundando teoricamente, principalmente autores que começaram a pensar a favela de um ponto que não é só como objeto, mas como uma experiência. E aí eu queria destacar principalmente
o livro da Psicologia Favelada, da Mariana Gonçalves, que apesar de estar falando de um outro campo, me inspira muito também em formular essa pedagogia social favelada. E ao mesmo tempo, dentro da pedagogia social, autores que já fazem uma veia mais brasileira disso tudo, principalmente o Geraldo Calimã, que tem uma ideia de pedagogia social crítica como uma forma básica de pedagogia no Brasil, de pedagogia social no Brasil, ainda muito inspirada em uma veia freiriana. Então a gente está nessa fase. Em uma próxima fase, a gente tem trabalhos de campo e tem entrevistas nesse território favelado, na parte de experiência de campo, principalmente a parte de práticas socioeducativas que já acontecem em favelas do Rio de Janeiro, entrevistas que vão pegar principalmente educadoras e educadores dessas regiões. A gente tem logo depois uma análise desse processo todo, principalmente uma análise retórico-filosófica que parte dos discursos desses educadores e uma análise de inspiração fenomenológica para pensar nos diários de campo que a gente vai ter a partir dessas visitas de campo. E a partir daí eu busco sistematizar isso tudo. Então é nesse amarrado todo que eu imagino como que a gente pode pensar o panorama, que como eu disse ainda é muito raso, de pesquisas que apontam para esse território, para esse enfoque epistemológico, uma possibilidade de encontrar uma pedagogia social favelada que vai ser tanto teórica quanto prática, e aqui uma potencialidade de uma forma de tentar buscar meios de criar atitudes de combate às violências, tanto em meio social quanto educativo, já que esse é um dos grandes problemas estruturais, históricos, culturais que a gente tem no Brasil. Eu penso em fazer essa pesquisa pelos próximos 4 anos, eu ainda estou no início desse doutorado em educação, e eu espero que me acompanhem mais nessa pesquisa, que me acompanhem mais nos resultados, que aos poucos eu vou divulgando em eventos, em artigos e livros. Agradeço por quem ficou até aqui. Muito obrigado, abraços para Portugal, para todo o Brasil, para todo mundo que tem acompanhado esse evento. Grande abraço.